Para facilitar o nosso entendimento, vamos dividir a palavra psicogênese em duas partes. Psico está relacionado aos processos mentais, à compreensão que se faz sobre algo, a construção que a criança, neste caso, faz ao tentar compreender a língua escrita. Gênese é a origem desse processo de construção, de compreensão que a criança faz mentalmente ao apropriar-se da língua escrita. O estudo de Emília Ferreiro tem essa preocupação, compreender como a criança aprende, como ela constrói esse conhecimento. Falando mais um pouquinho dessa contribuição da Emília Ferreiro, deixando claro que esse conteúdo é um conteúdo que será aprofundado na terceira série, mas nós vamos dar uma pincelada aqui. Qual a importância desse estudo da Emília? Vamos analisar alguns aspectos. Primeiro, trazer ao professor a compreensão de como a criança constrói o seu entendimento em relação à escrita e à leitura, como ela articula as diversas informações e experiências e vai aos poucos construindo entendimento sobre a língua escrita e a leitura. Ela vai construindo. Essa palavra aí para a gente é muito importante. Outro aspecto importante é a questão do processo. Construção significa processo, e processo é algo que não vem pronto, né? Ele não é transferível, ele é construído. Ao mesmo tempo que ele é construído de forma coletiva, ele também é construído individualmente. É o caminho. Nós temos um caminho, um processo que vamos construindo. Durante esse processo, esse caminho, nós vivenciamos diversas experiências externas, mas também temos diversas experiências internas, organizamos essas experiências em informações. Isso é muito importante, por isso que a disciplina ela é justamente PAL, Processo de Alfabetização e Letramento. Essa nova compreensão, esse novo entendimento de como ocorre esse processo, traz também uma reformulação não só nos aspectos didáticos, nas estratégias, nas técnicas, no tratamento desse conteúdo que é a alfabetização, na valorização do sujeito da aprendizagem, que é a criança, mas também concepções pedagógicas muito importantes. Uma delas que a gente pode citar aqui é a questão do erro. A partir do momento que nós entendemos que a construção é feita por um processo, nós compreendemos que esse erro, na verdade, é uma construção. É um levantamento de hipóteses. Só erra quem caminha, só erra quem faz. Então, esse erro não tem um aspecto negativo, como nas outras práticas anteriores. Muito pelo contrário, são as tentativas das crianças de entendimento da língua escrita. Então, a visão do professor também passa a mudar, e isso é muito importante, porque é valorizado esse fazer da criança, esse descobrir, esse experimentar. A ação da criança é muito presente. Nós percebemos, então, que já estamos falando de construtivismo, que é justamente essa concepção, esse entendimento de que a aprendizagem ela é construída, ela é o resultado da ação da criança com a orientação, o apoio, a coordenação, sob a responsabilidade
do professor. E quando falamos sujeito cognoscente, é justamente esse sujeito que conhece, que realiza o conhecimento, aquele que faz o ato de conhecer, ou seja, o educando. Então, sujeito cognoscente é justamente isso. Por que esse termo? Porque antes a criança, dentro desse processo de ensino-aprendizagem, ela é vista como alguém que recebe o conhecimento como se ele fosse apenas transferido para a criança, como se ela fosse um depósito, fosse transferido a ela o conhecimento e ela não tivesse nenhuma ação ativa, apenas uma ação mecânica e de memorização das informações. Mas esses estudos e outros estudos nos mostram que não é bem assim. Então, essas são umas das grandes informações e colaborações que esses estudos trazem para a área da alfabetização. Os estudos de Emília Ferreiro trazem muitos questionamentos em relação à prática de alfabetização tradicional, aquela prática que se preocupava muito com os métodos, muito com a cartilha, com os recursos, esquecendo das crianças e principalmente julgando a prontidão das crianças para o aprendizado da escrita e da leitura através de testes que mediam as suas percepções, a capacidade de discriminar sons, a capacidade isomotora, a orientação espacial, a coordenação, ou seja, prática que dava ênfase aos aspectos externos, porém não se preocupava como a criança aprende, como é a natureza da compreensão, da organização dessa escrita feita pela criança. Vocês podem estar se perguntando, mas a psicologia, nós não lemos que a psicologia trouxe grandes informações, trouxe para o professor o entendimento sobre o caráter psicológico da criança, a importância das habilidades motoras, a compreensão desse desenvolvimento biológico da criança? Sim, com certeza, trouxe grandes contribuições. Porém, essa ênfase no aspecto das habilidades trouxe, os testes para mensurar essas habilidades, para julgar uma prontidão das crianças em relação a esse processo de alfabetização, classificando essas crianças como fortes e fracas, prontas para ou não, e além disso, tornou a prática pedagógica e as estratégias, a didática dentro de sala de aula, muito mecânica. Então, a criança aprendia a ler e a escrever de forma mecânica, repetitiva, sem realmente uma apropriação adequada, sem a compreensão da língua, que é algo que ela constrói. Então, para que ela construísse, era preciso um ambiente que estimulasse, eram preciso práticas adaptadas para esse modelo de construção. E não era o que ocorria. Então, nós percebemos que o trabalho da Emília Ferreiro traz para a gente uma concepção diferente também da alfabetização. E a partir daí nós vamos entender agora o que vem a ser o letramento, porque nós vamos perceber, assim como a história do João, que a criança ela vai construindo esse entendimento sobre a língua escrita não só dentro da escola. Todas as experiências que ela vivencia no cotidiano, tudo que ela observa, ela vai organizando, vai
compreendendo, assimilando e construindo essa compreensão da língua. Porque o mundo é um mundo de registros. Para todos os lados, nós temos palavras, imagens, símbolos. A comunicação, ela ocorre o tempo inteiro. Então, nós vamos perceber aí uma forma diferente de compreensão e de trabalho na alfabetização das crianças. Vou deixar uma tarefa para vocês. Vocês vão buscar o conceito de alfabetização e de letramento. A definição: o que é alfabetização? O que é letramento? Será que são a mesma coisa? Será que são coisas diferentes? Será que um complementa o outro? Essa é a tarefa. Busquem a informação e escrevam na plataforma. Um beijo, até a próxima!